Olá pessoal, boa noite, né? Ou então bom dia, boa tarde, o horário que vocês forem ver esse vídeo, se cumprimentados. Eu aqui de novo, Jefferson, no canal JF, Educação e História de África. Hoje eu vou falar de um tema que foi o boom da semana. Perto do Natal, primeiramente, Feliz Natal a todos que forem assistir este vídeo. E justo no Natal, olha esse boom, né? Envolvendo o evangelho e tudo mais. De quem eu estou falando? Do cantor e pastor Kleber Lucas, cantor gospel já de anos de carreira. Eu ainda perambulava pelo mundanismo, evangelho e tal, já ouvi os sons dele, curti shows dele, quando teve eventos, né? Eu ia curtir o show dele. E é o seguinte, né? Vindo uma guerra aí que vamos combinar que não é muito necessária, né? Qual foi eu tomei um susto quando fiquei sabendo. Eu pesquisei, tá explicado. Kleber Lucas é um pastor progressista de uma vertente da linha, uma vertente esquerdista, né? Mas é um pastor evangélico. Quem disse para vocês que cristão tem que ser de direita? É mais fácil ser o contrário, o cristão ser de esquerda. Até porque Jesus Cristo foi de esquerda. Jesus Cristo teve o seu evangelho, né? O filho está gravando. Cristo teve o seu evangelho na base da libertação, da esquerda, do amor ao próximo, de dividir o pão, de não julgar, né? Não julgar, não apontar. Mas seria anacrônico da minha parte falar que ele era esquerdista. Não. Jesus não era nada em relação à política, porque naquela época não existia. Naquela época não existiam esses conceitos. Não existiam, que a esquerda, a direita, seria anacronismo. Eu estaria cometendo um crime acadêmico de anacronismo, onde você fala que tal época teve tal situação, quando tal situação foi já de um tempo foi um tempos depois que surgiu. Não posso falar que existiu comunismo no Antigo Egito, porque poxa, esse conceito não existia no Antigo Egito. Então, mesma coisa falar, não tem como falar que Jesus era de esquerda porque não existia esse conceito, mas ele se comportava como hoje comportam, como hoje pregam os ideais de esquerda. Então é estranho começar a falar daí. Eles estão atacando o pastor por causa dessas questões dele seguir hoje um viés de esquerda. E o problema não foi nem esse. O babado todo, a causada aí, o que deu caô brabo aí, quando ele comentou da música Alvo Mais Que a Neve, que com a minha pesquisa eu fui descobrir, olha, essa música eu conheço já há décadas, eu fui saber hoje que é uma música de 1800 e cacetada, né? Tal de harpa, sei lá, das contas que, né? Vocês podem corrigir aí à vontade. Eu vou pôr na descrição o que eu tô aqui escrevendo, o que eu tô falando aqui sem saber de exato. Eu vou pôr de exato na descrição do vídeo. O que acontece? Ele comentou que é uma música tem uma conotação racista por causa do termo alvo mais que a neve. Mas segundo pesquisas, né? Essa música está baseada na passagem de Isaías, né? Fala sobre limpar o pecador que ficará branco como a neve, né? Aí não envolve questão de cor, eu até entendo. Porém, muita gente está se sentindo ofendida, muitos cristãos, inclusive negros também, porque está falando isso aí. Eles estão achando que estão corroborando com o racismo. Não é isso.
Nos dias de hoje, século XXI, uma gama de evangélicos, né, não são racistas, óbvio que não são. Eles estão sempre em união e tudo mais, beleza, concordo, mas o Kleber Lucas esqueceu de falar, não sei se falou, que historicamente a igreja foi sim racista, porque isso é uma questão histórica. A evangélica, a católica, então, no Brasil colônia, na colonização do Brasil, os escravos quando vinham para cá, eram serviam de mão de obra. E para a igreja justificar a escravidão deles, ela foi em Gênesis, ver após Arca lá, falar que eles não tinham almas, eram amaldiçoados, que não tinham almas e tal, então sim, não, os índios têm almas, podem ser catequizados, né, podem ser evangelizados, né, mas o negro não, o negro não tem alma. Era isso que a igreja católica dizia. Eu não sei se está tendo aí o som. Deixa eu ver aqui, vou chamar pra cá. É isso que a igreja católica dizia, né? Que o negro não tinha alma. Então, muitas questões já históricas sobre igreja e o negro já existiam na questão racial. Até quando veio a reforma protestante, a reforma protestante, quando veio com Lutero, né, que foi também que começou também na continuidade do racismo aí. Sim, o que Lutero fez? Apenas acabar com indulgências, era contra muitos atos católicos. Eu tô aqui dando micro resumos mesmo. Tô aqui resumindo em uma linha o que foi cada situação para poder explicar o racismo que existe né? O luteranismo foi o quê? Foi uma reforma protestante, e a reforma foi para mudar o conceito de buscar a Deus, com um conceito de evangelho, né? Acabar com indulgências, acabar com venda de tô aqui com o osso do dedo do Santo Agostinho, o osso aqui dos dedos do apóstolo Paulo. Acabar com essa cachorrada que faziam mesmo, acabar com venda de vender indulgências, vender canto no céu. Se você compra, não, acabar com isso aí. Fora outras coisas, fora coisas positivas e negativas também que surgiram. Surgiu muita coisa positiva, mas a questão até nessa época também existiam igrejas que proibiam negros de entrar. Existiam. Só vocês buscarem na história. Eu vou deixar na descrição alguns links explicando isso. Uma questão histórica. Vocês têm que ter paciência para poderem ler. Talvez sejam artigos, teses, dissertações ou reportagens mesmo do meio. Então, mas o que acontece? Por que o Kleber Lucas falou isso? Talvez ele tenha exagerado. Talvez sim. Talvez ele não tenha pegado o contexto total, tudo bem. Mas ele quis dizer em um contexto histórico. E em um contexto histórico, a igreja sim tem a sua imagem, tem no seu histórico uma mancha de racismo, sim. Não tem como discutir com a história. Se bem que nos dias de hoje então discutem, querem discordar da história de maneira exorbitante, mas é na questão histórica que ele quis dizer como as religiões africanas eram proibidas de exercerem suas fés,
os escravos negros dentro da África eram proibidos de professarem a fé deles aqui no Brasil. Então é por isso que surgiu a Umbanda, que eles começaram a disfarçar, né? Santa Bárbara, Iansã, Santa Bárbara, São José de Assis, Xangô, então, enfim, São Jorge, Ogum. Então, o que acontece? Tem essas questões. Fora, então, por isso que o pessoal critica ele, o Kleber Lucas vai na macumba, já tá errado por aí. Aquele sem vergonha do Wesley Royce, um rapaz negro, preto mesmo, retinto, cantor, produtor musical e pastor. É um capitão do mato safado, mas que falou, ele vai pra macumba. Gente, ele vai fazer o que ele foi fazer lá? Já pesquisou? Eu não sei, eu vou depois eu pesquiso. Às vezes ele foi convidado para um evento ecumênico, que ele e meu professor, o Babalaô Ivanildo dos Santos, conversam sempre. Vai ter um evento agora em janeiro, de intolerância religiosa, de combater a intolerância religiosa, coisa que você, seu Wesley Rocha, foi intolerante ao esse termo. Só porque o Kleber Lucas debateu a música Alvo Máscara Neve. Sim, muitos termos racistas vocês estão entrando para lá. Tem um pastor aí que ainda bem que eu não sei o nome dele, ele criticou o racismo, ele criticou o debate de racismo estrutural, que só porque é denegrir, criado música, não, sim, são termos que devemos eliminar do nosso vocabulário, sim. Exatamente. Então, o Lucas ele quis dizer o seguinte, que historicamente muitos termos vêm da questão racista. Se essa letra tem conotação de fundo racista, ninguém vai saber. Não tem como ninguém ter resposta exata disso. Mas que naquela época, muitas palavras, muitos textos, eles praticavam de uma subliminaridade racista. Isso existia sim. Se o Alvo Máscara Neve ele foi da Bíblia, sobre limpar o sangue do pecador até ficar branco como a neve, se foi da Bíblia e se teve conotação racista, ninguém vai saber. Então, ele não quis dizer que a Bíblia, escrevendo isso, agiu de racismo. Ele quis dizer que usam subliminaridades racistas para exporem palavras sem ninguém perceber. Até porque na história mesmo, na historiografia, existiam muitas concepções racistas da igreja, como inteira, colonização, catolicismo. Foi na mesma época do Reforma Protestante. A colonização do Brasil foi na mesma época da Reforma. Ali no mesmo período ali, na mesma proximidade. Então, é claro que é provável que, acontece sim as raciais. As próprias discriminações às religiões de matriz africanas é uma forma de racismo. Você pode me surrar, pode me descer o cacete aí que, se dane. É a mais pura verdade. Gente, eu não tô... É a mais pura verdade. Eu tô falando, infelizmente, não tem outra análise. Estou aqui falando na questão histórica. Não estou julgando pastor nenhum, cristão nenhum, até porque também me enquadro entre os cristãos também. Se ele controlar nenhuma metodista, mas eu sou uma pessoa que compreendo as religiões, não discrimino, não julgo.
Eu sou aluno do Ivanildo dos Santos, cara, do Balaô, que trabalha com intolerância religiosa, com intolerância religiosa. Vamos estar em um evento agora de combate à intolerância religiosa e um evento que envolve direitos humanos. Vai estar agora em janeiro. Vocês vão saber aí com calma. Então, é óbvio que eu tenho que entender e respeitar, sim, todas as religiões que existem no mundo e aqui no Brasil. Porque para combater a intolerância religiosa, esse é o certo. E o Kleber Lucas, coitado, foi pego para Cristo agora, né? Então o que eu falo com vocês? Numa questão histórica, por que não pesquisar? Por que o Kleber Lucas falou isso? Numa questão bíblica, vocês já sabem. Já está na Bíblia já, em Isaías, aqui, ou seja, tá já, ó, né? Nesse passagem, poxa, mas foi muito usada a religião numa época racista. Quando a Bíblia foi escrita, lá para depois de Cristo, lá para eu não tenho, não é porque eu sou historiador que eu sou obrigado a saber o tempo exato de quando a Bíblia foi escrita. Não, mas sim, beleza. Foi escrita antes e depois de Cristo. Pessoas lá, apóstolos, tudo mais, até chegar no final. Mas enfim, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui? Que é uma questão educacional, histórica, tem vendo também uma geografia africana, né? Falei sobre África também, tal. Também da religião africana também, que é alvo de muitos ataques. Kleber Lucas simplesmente abordou o que acontece com algumas palavras que se tornam um cunho racista. Talvez essa, Alvo Mais Que a Neve, até nem seja. Existem outras que sejam. Tem muitos termos que possam ser. Existem muitas estruturas raciais em todas as instituições. E a igreja não deixa de ser uma instituição. E pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês não podem ficar atacando o Kleber Lucas, ofendendo ele, fazendo piadinha, debochando porque ele disse isso. Nem julgando, o diabo usa o homem. Não façam isso. Apenas tentem compreender e pesquisem por que ele falou isso. Vocês têm nas mãos uma máquina poderosa chamada smartphone. Ninguém tem xing-ling na mão. Alguém então, pelo amor de Deus. Aquele de flip, de abrir, alô, não. Todo mundo tem smartphone com certeza. Então, é o seguinte, pesquisem. O mais tosquinho que você que seja, tem um smartphone. Vai lá pesquisar com todo do trabalho, um PC, um notebookzinho tosquinho, vai lá, digita, pesquisa lá, numa internetzinha, pode ser até, enfim. Você poderia isso, ao invés de ofenderem uma pessoa. Então o vídeo já até tá meio prolongado, né? Então é isso, pessoal. Eu quero dizer a questão histórica do porquê o Kleber Lucas falou isso. Se ele exagerou, não sei. Se ele foi preciso no que disse, também não sei. Mas a palavra já existe lá já há muitas décadas, há muitos séculos. Na palavra que tem lá de Isaías, não fala de cor, não fala de raça, fala de sangue, de limpar, vai ficar limpinho, branquinho, como a neve, que é a simbologia. Mas, infelizmente, existem outras simbologias racistas, sim, que vocês vão descobrir. É o que eu posso dizer por enquanto. É pra frente, quem sabe eu faço uma grande pesquisa e aponte os termos raciais na Bíblia. Que a Bíblia foi feita numa época, antiga. Existia racial, escravidão. Então, muitos de vocês talvez não entendam isso, mas pesquisando dá pra descobrir, ok, gente? Então eu vou indo lá, o vídeo tá enorme, o que eu tô vendo aí. Tenham todos um ótimo Natal, um feliz Natal grandioso pra vocês. E que futuro aí também, claro, daqui a uma semana no novo, uma excelente passagem de ano pra vocês.
com prosperidade, saúde, vitórias, conquistas, o fundamental.